evangelista Cássio, lá no carro. Eu falei assim, eu vou falar com a Cássio, porque, irmão, é gostoso quando o tiro é certeiro, né, irmão? Aí cheguei aqui no domingo de manhã, eu falei com a Cássio, assim. Eu vi que desceu no coração dele ali, ele sentiu alegria. Eu falei, fale com a esposa e depois o senhor me dá a resposta. À tarde mesmo ele já mandou mensagem: pastor, alegrou o coração da esposa também. Aí de tarde, no domingo, já fomos lá ver o salão, e já oramos lá, e os bancos já estão lá, né, irmão José? Já está tudo arrumado lá. Irmão José, irmã Virgínia também está orando para que Deus venha abençoar esse trabalho. Então, irmão, aí, irmão, quando foi no começo da semana, o pastor Adilson mandou uma mensagem para mim: você tinha um obreiro aqui também para dirigir chácaras da Água Branca, no começo da semana. Eu falei para ele: tem. Aí eu tava valente já, né, irmão? O primeiro deu certo, eu falei: aí agora já. Aí não cochilei não, eu falei: sim, tenho. Aí eu falei mais grosso, né, irmão? Porque o primeiro tiro já dei certeiro, né? Aí falei com o evangelista também, falei com ele diretamente assim, liguei para ele, e ele falou assim: amém, pastor. Então você ora aí, amanhã você dá a resposta para mim. Amanhã? Eu falei: ora essa noite, e amanhã você me dá a resposta, não precisa dar hoje. E falei com ele, com a Luísa ali, né? E na quarta-feira aqui eles também falaram que está ali, naquele trabalho. Até eu quero agradecer, irmãos. Ontem uma boa parte da igreja foi lá ontem nesse culto de transição, onde o evangelista Toniel, agora o pastor Toniel, ficou ali com a missionária Luísa. E até dei um pouquinho um pouco de divergência aí, porque era ensaio das nossas irmãs. Mas olha, irmã, foi tudo corrido, viu? Eu fui terça de manhã para Sorocaba falar com o pastor presidente, e na terça mesmo nós saímos de lá já para vir empossar o obreiro ali, para você ver, irmão. Então ficou, né, tudo corrido. Por isso que alguns irmãos, um avisou o outro aí, e um convidou o outro, e estava ali numa boa cooperação, e deu tudo certo, irmão, para a glória de Deus. E ali também, irmão, não tem, eles pagam aluguel, mas eu creio também que Jesus pode preparar um terreno ali, irmão. Ô, irmão, eu vejo que Deus fez aqui, Ele pode fazer lá, né, Walter? Então, irmão, olha, irmão, o pastor Acácio, o pastor Toniel, eles são daqui ainda, irmão. Eles estão dirigindo lá, mas eles vão continuar aqui. Na medida do possível, eles vão estar aqui conosco. Então, vamos orar por eles, e quando precisar de nós vamos estar junto com eles lá. Amém, meus irmãos? Os irmãos que pregam, que louvam aí, ó, vai abrir a agenda para vocês pregarem. Vai abrir a agenda para vocês pregar, para vocês lá louvar. Amém, meus irmãos? Colocar de pé, ó. Já é 8h10 aqui, vou passar para o nosso irmão que vai ensinar a palavra. E hoje é o presbítero Walter que vai dar lugar aqui, vai falar aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Antes de passar aqui para o servo de Deus, irmão, o nosso irmão Fausto, a nossa irmã Miriam, eles vieram de São Paulo. Eu não falei ainda aqui, mas ele já comentou com alguns irmãos. Ele já esteve com nós aí esses dias lá em Capela do Alto, já cantou junto com os varão, já está, né? Já está junto com nós aí. Então, mas eu quero dizer, irmão Fausto, irmã Miriam, vocês são muito bem-vindos aqui nessa casa, tá, meus irmãos? Eles chegaram recente, agora de mudança, irmão. Irmão Fausto, às vezes ele está meio preocupado, mas irmão Fausto, confia no Senhor, vai dar tudo certo. Deus é fiel. Os irmãos, quando orarem, ore pelo irmão Fausto, pela irmã Miriam, porque você sabe, irmão, eles estavam em São Paulo, vieram para cá, e não é fácil, né, para as coisas, mas Deus é fiel e vai pôr a mão, e logo o irmão Fausto, a irmã Miriam já está contando a bênção aqui nesse lugar, no nome de Jesus. Vamos orar. Presbítero Gedson, ora aqui, nosso irmão vai estar falando a palavra. Glória, aleluia. Glória a Deus. Só os meus capazes, amém, irmãos? Oremos. Senhor nosso Deus, ó Pai amado, ó Pai, vem abençoar o teu servo, Senhor Jesus querido, Pai amado, ó Pai, derramando a tua graça, a tua unção, Senhor, o teu poder, Senhor, Pai amado, ó Pai. Fala conosco, Senhor Jesus querido, Pai amado, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Louvado ao Senhor. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Aproveite que você está de pé, pega o exemplar da sua Bíblia aí.
2 Samuel, ou melhor, 1 Samuel, capítulo de número 6. 1 Samuel, capítulo de número 6. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeque. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel intensificamente. O combate foi muito longo e Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança, a arca do Senhor, para que ela vá conosco e nos salve dessas mãos dos nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Versículo de número 18. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, e quebrou o pescoço. E morreu, pois era velho e pesado de idade. E ele governou durante Israel durante 40 anos. A sua nora, pode abaixar um pouquinho o retorno, a sua nora, a mulher de Finéias, está grávida e próximo de dar o parto. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido sequestrada e que o seu sogro estava morto, entrou, agora você tirou tudo, Natan, me ajuda aí. Entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores. Enquanto morria, as mulheres que lhe ajudavam disseram: não se desespere, você tem um menino. Mas ela não respondeu e nem deu atenção. Simplesmente ela deu o nome do menino Icabô e disse: a glória de Deus foi embora de Israel, porque a arca foi tomada por causa da morte do seu sogro e do seu marido. E ainda acrescentou: a glória de Deus se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Aleluia. Se assente. Glória a Deus. Esse texto ele ardeu em meu coração, pois tratar de renovo é muito interessante. A Bíblia, ela vai dizer que quando Israel está a caminho da terra prometida, em uma manhã ou em um dia que Moisés sobe ao monte para orar,
e falar com Deus, o povo se levanta contra, e nós conhecemos a história o porquê que Deus deu uma arca a Israel, o porquê que Deus, ele precisou de forma simbólica construir uma arca para que o povo tivesse algo físico a olhar para que buscasse a Deus. Ao longo do tempo muita coisa aconteceu, nós estamos agora entrando em um período de transição entre Juízes e Samuel. A Bíblia vai dizer que agora estão se findando o tempo em que a teocracia ela vai ser unânime. Imagina, irmão, você ter à disposição a resposta direta de Deus para você e você não se sentir satisfeito. Meu Deus. Israel está assim. Por que toda a vizinhança tem rei e a gente não? A gente quer um rei também. Mas peraí, irmão, será que Deus não é suficiente? Imagina, Bruna, Deus usava os seus profetas e todas as vezes que eles precisavam ouvir Deus, Deus prontamente, sem terceirizar, falava pela boca de alguém. Aleluia. Mas eu preciso de um rei. Parece que às vezes, em meio a um culto, irmã Norma, o hino não é suficiente para falar comigo. Parece que a mensagem do pregador não é suficiente, eu preciso de mais. Mas Deus, ele, por busca do povo, ele vai trazer essa transição entre ser direto contato com o povo e entra agora a monarquia. Conhecemos que há uma escolha do povo a Saul, mas um pouco antes disso, a Bíblia vai dizer que o povo já está corrompido. A Bíblia vai dizer que o sacerdócio já está corrompido. Eli já não tem mais um contato direto com Deus. Seus filhos fazem da casa de Deus uma baderna, traziam mulheres, roubavam as ofertas, e por esse motivo, irmão, já não descia mais Deus sobre o santuário para falar com o povo. Por isso, Deus, ele não se deixa escarnecer. A Bíblia diz que quando alguém não está pronto a ser canal de Deus, Deus sempre vai levantar alguém disposto. Se você acha que é a última bolacha do pacote, eu tenho uma notícia para te dar. Tem um bocado de gente que ainda não se dobra. Aleluia. Enquanto Eli está se dobrando para a política, enquanto Eli está se dobrando, porque parece que é os dias de hoje, irmão. Tem gente se vendendo por muita coisa, mas quem não se vende, Deus permanece firme com ele. Enquanto Eli está corrompido, enquanto a sua casa está corrompida, há uma mulher que ora dizendo: se Deus me dá um filho. Parece que eu vejo um propósito, irmão. É que se Deus for comigo, eu sou com ele. Sabe aquele dito que a gente diz que nem sempre é verdade? Estou com você até debaixo d'água. Com Deus é 100%, irmão. Quando ela fala, se Deus me der um filho, Deus fala, eu precisava de um menino. Aleluia. Eu precisava de alguém para continuar o propósito. E conhecemos a história que ela tem, Ana. A Bíblia vai dizer que ela entrega o menino a Eli. Mesmo com uma casa corrompida, mesmo com um sacerdócio corrompido, Deus ainda tem alguém para levantar dentro daquela casa. Estamos vivendo um tempo em que a igreja está vivendo grandes corrupções, mas na D Planetário levantou alguém dizendo: eu preciso de renovo, eu preciso de restauração, eu preciso de algo novo para a minha vida. Verdade é que estamos vivendo um momento que a igreja muito aparece, mas Cristo quase não se vê. E aí Deus levanta alguém numa casa corrompida para dizer: tenho novidade para quem quer. Samuel cresce, tem um sonho, você conhece a história, só para mim ganhar tempo na introdução. E a Bíblia vai dizer que agora, quando Deus fala com Samuel e ele entende o chamado, sem orar, sem perguntar a Deus, o exército de Israel resolve ir para uma guerra. Já percebeu quando a gente pega alguma coisa e quer resolver com as nossas próprias mãos? Porque da outra vez deu certo, Bessa, então acho que agora eu posso também. Só que daquela vez você estava com Deus, você lembra? Eu não vejo ninguém do exército, os comandantes, o povo dizendo: vamos consultar a Deus para ver se a gente pode ir para a guerra. A gente chega num momento da nossa vida que parece que o automático toma conta da gente. Eu já sei fazer, eu sou bom da espada, eu já lutei com eles uma vez e ganhei, então eu sei como fazer. A Bíblia diz que o exército se levanta
e vai para a guerra. Texto que ora lemos, 1 Samuel capítulo 4. A Bíblia diz que eles acampam, os filisteus perceberam, porque você vai olhar no texto, irmão Norma, e não diz que os filisteus vieram atacar. Dizem que eles procuraram a guerra. Deus nunca mandou procurar guerra. E quando eles se acampam, achando que a força do braço é suficiente, a Bíblia diz que quando eles vão para o embate, 4.000 homens são mortos. Mas peraí, irmão, o povo é de Deus, o exército é de Deus, as pessoas estão ali para defender o nome de Deus. Mas tem uma Bíblia que me diz que nem todo que diz Senhor, Senhor, meu Deus, quer dizer que ele está com ele. Entendemos uma coisa, eu pregava em Mauá esses dias, há 15 dias atrás mais ou menos, e eu dizia que é interessante, irmão, a credibilidade de fé. Porque o que é ter fé, irmão? Olhamos para o texto de Hebreus e ele vai nos dizer que fé é o firme fundamento da coisa que não se vê. Bênção, quando eu entendo na Bíblia que a fé é o firme fundamento da coisa que não se vê, eu não entrego currículo em todas as firmas da cidade. Eu não saio jogando meus currículos à deriva ou como se fosse em uma mesa de sorte, pastor, eu lanço ele. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Eu lembro de mim, há 17 anos atrás, chegando em Boituva, eu estava lá em Mauá, desempregado, com tanto dinheiro que não tinha nem dinheiro para trazer a Tati comigo. Pensa no menino abençoado, vim sozinho. E quando eu saí de lá, irmão, a gente tinha contrato de caseiro da igreja, o contrato tinha vencido, eu tinha que pagar aluguel. Eu falei para a Tati, se a gente tiver que pagar aluguel aqui, a gente paga aluguel em qualquer lugar. Meus pais moravam aqui, eu falei, eu vou lá conhecer. Só que antes de vir, Bruno, eu fiz uma oração. Falei, Deus, se o Senhor tiver um propósito comigo naquela cidade, abre uma porta de emprego para mim lá. Se eu saio sem orar, irmão, eu poderia estar me aventurando. E quantas das vezes, como o irmão Luiz falou aqui na sua saudação, a gente sai de manhã sem norte, irmão, porque não dobra mais o joelho para orar, para Deus abençoar o dia de trabalho. Quantas vezes a gente manda os nossos filhos para a escola e não Deus abençoe, a gente dá, porque a gente não dá mais norte na nossa vida. A gente acha que por ser bom na colher de pedreiro, eu levanto essa casa com os olhos fechados. Por soldar 100%, por aprender a apertar um parafuso de uma máquina, eu sei fazer. Mas deixa eu te contar uma coisa, irmão, tudo ainda funciona pela oração. Há um exército aqui que tem o nome de Deus, mas perde uma batalha porque sai sem consultar a Deus. Há uma igreja na terra que está morrendo, Bruna, porque canta muito, mas não canta mais com Deus, porque prega muito, mas não prega mais com Deus. A gente aprendeu a fazer um negócio. E quando eu orei, saindo de Mauá para chegar em Boituva, no domingo eu cheguei aqui. Não pregava, mas no domingo à noite me colocaram para pregar. E na segunda eu estava empregado. Eu lembro até hoje, Bruno, da entrevista, restaurante goiano. A plaquinha lá, precisa de garçom, não sabia nem segurar a bandeja. Mas eu fiz uma oração. E quando o goiano olhou para mim e falou, rapaz, você sabe trabalhar com bandeja? É o garçom que existe. Se você não acredita em você, irmão, quem é que vai acreditar? Se você não tem posição para tomar as diretrizes da sua vida, meu irmão. Eu sei que eu não durei 3 meses no Goiano. E não foi porque eu era ruim, não, é porque Deus tinha preparado algo melhor. De garçom eu fui para churrasqueiro, de churrasqueiro eu fui para chefe. E estou onde estou hoje, porque a mão do Senhor estava comigo. Não saia para suas batalhas sem Deus. Não saia para suas guerras sem Deus. Há um risco de você morrer no meio do caminho. Há um Israel agora que está longe de Deus. E por causa disso, 4.000 homens são mortos. Ah, mas peraí, tem um segredo. A arca não vem. É o texto e eu preciso falar. Há um povo agora que acha que Deus está em um objeto. Isso daqui não é para hoje não, né?
pastor pregou, acho que foi da última vez que ele pregou, ele falou que não é toalhinha que cura. Não é sombra de Pedro que faz milagre. Foi domingo, né? A gente tem um amuleto. Porque tem gente que acha que se colocar a Bíblia no painel do carro, ele está abençoado, irmão. Se pegar o mezuzá, a toalhinha de não sei da onde, a fronha de não sei do que, irmão, Deus não é amuleto de sorte não, irmão. Quem faz isso é jogador de futebol, que se não tiver a mandelinha, se não entrar com o pé direito, a gente não, irmão, a gente é baseado na oração. A gente é baseado na comunhão com Deus. Eu não estava aqui, mas assisti a mensagem da Claudinha, ela dizendo que posicionamento, se a gente não se organizar e ter uma vida de contato com Deus, as coisas não vão para frente não, irmão. Há uma arca lá na cidade de Siló, mas Deus não está mais na arca, porque o sacerdócio está corrompido. Mas faz o seguinte, vamos buscar a arca. Se a gente buscar a arca, a gente ganha. E eles buscam. E quem traz a arca está pior que a arca, irmão. É Ofni e Finéias. Homens que estão roubando a oferta do santuário. Homens que estão totalmente corrompidos. E vão para essa guerra. Já não bastava 4.000 homens mortos. O texto vai dizer que, se não me foge da memória, agora 30.000. 30.000 homens morrem. Eu sei que a mensagem está um pouco pesada agora, mas não vai terminar assim não, tá bom? Eu sei que a mensagem daqui é renovo. Há 30 homens que morrem. Ofni e Finéias morrem. E a arca é roubada. Pera aí, irmão, que presença é essa que pode ser levada por inimigo? Que presença é essa que pode ser tomada por qualquer um, irmão? A pergunta que eu faço é: que tipo de presença que você carrega? Que se alguém não te cumprimentar, você não quer mais a presença. Meu Deus, guarda nós. Que se fizerem para você qualquer coisa no meio da batalha da sua vida, você já não se sente satisfeito e alguém carrega a presença de você. Só que sabe o que me chama a atenção, Misael? É quando a arca chega. Porque tem gente sendo enganado por aí e nem percebe, irmão. A Bíblia diz que quando a arca chega no acampamento de guerra, há uma festa. E festa essa tão grande que o exército inimigo fica com medo, pastor. A Bíblia diz que quando a arca chega no acampamento de Israel, eles gritam tão alto que se ouve no acampamento divino. Mas peraí, irmão, estão cantando muito por aí. Meu Deus. A trend agora no meio dos gospels vai fazer videozinho por aí. Mas não significa que quando eu canto bonito, quando eu carrego multidão e quando algo chega, a presença chegou. Cantarola está tendo. Irmão, eu sou músico há mais de 25 anos. E deixa eu te dizer uma coisa com sinceridade. Eu nunca vi uma igreja cantar tão bem. Eu não estou falando da AD Planetário não, estou falando do modo geral, pastor. Eu nunca vi uma igreja gospel cantar tão bem quanto estão cantando agora. Mas, irmão, se você for em qualquer show por aí, tem muito artista bom cantando. Cantar com presença, irmão. Cantar com Deus, irmão. Sabe, não é? Decora a letra do hino, não vem cantar com o celular não, pelo amor de Deus. A gente já não tem mais a preocupação, pastor, de mesmo. Porque ficou fácil. A palavra música significa o sentimento de trazer o sentido de trazer emoções. Diga para mim que quando você está triste, você não coloca o hino no YouTube para chorar. Quando você está alegre, você coloca aquele corinho de fogo, porque ele mexe com as minhas emoções. Tem gente cantando só para mexer emoções, irmão. E o povo pula, o povo baila, o povo dança. Mas presença que é bom, irmão. Meu Deus. Pode até parecer que o inimigo tem medo, mas não tem não, porque daqui a pouco eles se levantam e diz: rapaz, que vocês estão com medo? Eles só estão gritando. Bora para essa guerra que a gente ganha. E eles ganharam, irmão. Pode até cantar bonito. Não estou dizendo que você tem que cantar desafinado não, irmão. Pelo contrário, estude, faça bem. Mas a Bruna, acho que não a Bruna não, mas Camila estava aqui no último ensaio do grupo. Carla estava aqui. E eu falei: gente, vocês sabem por que o Fabiano comprou 5 pedestal para vocês?
para vocês ficarem à vontade. A gente está tão preocupado em fazer a apresentação bonita, pastor, que às vezes esquece que a gente está aqui só para trazer transmissão de Deus para alguém. Porque às vezes, irmão, eu posso esquecer de cantar, mas se eu tiver com a presença, Deus vai falar com alguém na nave da igreja. Eu posso esquecer da letra, Misa, mas se eu tiver com a presença, Deus fala por intermédio da melodia. Não deixa o barulho te mover não, irmão. Não deixa o barulho te mover não, porque parece... E hoje a gente vai orar, mas eu não quero que ninguém canta. Eu não quero que ninguém toque. Porque a música me emociona, irmão. E parece que quando o instrumento levanta, a gente quer levantar. Quando o instrumento abaixa, não, irmão. Ainda é Deus que movimenta a igreja. Ainda é a presença que faz a gente ficar firme. Um povo emocionado, mas sem presença, são levados à morte. A Bíblia diz que um escapa, vai até a cidade, e quando chega à cidade, Eli está sentado em uma cadeira. Irmão, eu entendo que Eli está com 94 anos. Ele está cego, ele está cansado. Pastor, quanto tempo o senhor pastoreia, pastor? 20 anos pastoreando, dá para ir mais uns 50? Se a presença for junto? Alguém está cansado porque já não tem mais a presença. A Bíblia diz que ele não está nem na igreja, ele está sentado na porta da igreja. Ele já não tem mais preocupação de se preocupar com o que está acontecendo lá dentro. Aqui fora é suficiente. Até quando a gente vai ficar fazendo culto com um monte de obreiro lá fora, irmão? Com um monte de jovem que chega na hora da mensagem e vai lá para a porta. Eu sei que o pastor tem vontade de falar e às vezes por precaução não fala. Mas eu estou no culto de ensino e eu preciso falar. Enquanto você achar que a porta para você é suficiente, você vai ficar muito longe da presença. Aleluia. Eli agora está cansado. E não é de fazer a obra, é de estar sem a presença. Quando chega alguém dizendo: ei, o bicho pegou, perdemos a guerra. O que me chama a atenção é que ele não se move muito. Ele continua dizendo: olha, seus filhos morreram. E ele continua sentado. Mas quando ele diz: a arca foi levada, ele cai da cadeira. Lembra da mensagem de domingo na janela? Alguém que desapercebeu o perigo da presença? Quando alguém diz para ele: ei, a arca foi levada, ele cai da cadeira e quebra o pescoço e morre. A sua nora escuta a notícia já próximo de ganhar neném. E oxalá dizer que em Israel, alguém sabendo que estava grávida e o seu neném vai ser um menino, irmão do céu, é festa, é alegria, é prazer em dizer que a dança vai continuar. Mas quando ela vê o reboliço da cidade e escuta a notícia, ela diz: perderam a guerra. Ela não se move. Alguém diz: o seu marido morreu, e ela continua do jeito que está. Mas quando dizem para essa mulher: a arca foi sequestrada, a Bíblia diz que instantaneamente ela tem dores de parto. O que era para ser um momento de felicidade para uma família, agora é um momento de tristeza. E a Bíblia vai dizer que a dor dessa mulher agora é tão grande que ela só tem o neném, tem o fôlego de dar o nome e morre. Você percebeu o quanto de morte que eu falei aqui de alguém sem presença? O quanto de morte, irmã Norma, a gente está tendo dentro da igreja, de pessoas sem presença, porque só tem mensageiro sem presença, só tem cantor sem presença, e pessoas estão morrendo. E a única coisa que essa mulher fala é o nome da criança. Uma criança que era para ter um futuro lindo, vai carregar na sua vida a marca de uma dor, porque ela dá o nome de menino de Icabode. Foi-se embora a glória de Deus de Israel.
A arca é levada. Os filisteus acham que podem. Só que a Bíblia diz, irmão, que agora a presença de Deus, ela volta para a arca. E eu fiquei me indagando, Geidson, por que no povo de Deus, pastor, a presença não estava, mas quando o inimigo pegou, ela veio? É porque Deus precisava mostrar para o inimigo quem ele era. Quem diz a multidão aí, eu sei? Uns dizem isso, outros dizem, e vocês? Israel está tratando a arca como deuses. Deus diz, eu não sou deuses, eu sou Deus, o mesmo eu sou de Moisés. E a Bíblia vai dizer que por onde a arca passa no território filisteu, eu já estou indo para o final, o povo vai ficando com tumores e pragas de ratos na cidade. E os filisteus agora começam a entrar em desespero, dizendo, o que é que a gente faz? E isso daqui me chama a atenção, porque ninguém ensinou o filisteu a adorar, ninguém ensinou o filisteu a ofertar, mas alguém se levanta no meio do exército dos filisteus e diz, só tem um segredo, é a gente dar a oferta, a adoração e mandar embora. Será que Deus está precisando levantar alguém que não conhece Ele para te ensinar a adorar? Aí eu fico perguntando, Viviane, por que esses irmãos que aceitaram Jesus antes dão mais glória do que eu que tenho 25 anos? Porque Jesus trouxe alguém que não sabia, pastor, para mostrar para a gente ainda como que se faz culto. Deus está trazendo pessoas novas, irmão, para ensinar os mais velhos, para dizer, não fique cansado não, tem alguém que ainda te mostra como é culto. Há alguém que não sabe como é adoração, mas ele diz, eu preciso entregar uma adoração. Há alguém que não sabe como que é, mas eu disse, olha, eu sei que eu acho que se a gente entregar uma oferta, a gente é curado. Aleluia. Meu Deus, irmãos, a gente já está na quarta-feira, falando de renovação, e a gente está tendo que orar ainda para ser renovado. Será que vai precisar vir mais alguém ensinar a gente a fazer culto? Quantas pessoas Deus vai precisar levantar para ensinar a gente a fazer culto? A Bíblia diz, irmãos, que agora eles fazem tumores de ouro e ratos de ouro, enche. Pegam duas vacas novas, um carro novo, coloca a arca em cima, coloca as ofertas e dispara a deriva. E isso daqui me chamou a atenção, porque o texto diz que eles mandam embora. Como é que essas vacas acharam o lugar certo, irmão? Não tem ninguém guiando. Pastor, não tem ninguém direcionando a vaca de volta para a terra de Jerusalém. Eles falaram, se for Deus mesmo, as vacas vai... Olha, se essa doença, assim que o texto diz, né? Se essa doença por causa da arca, manda ela embora, que o Deus dela, não é a arca que é Deus, pastor. O inimigo está entendendo que é o Deus da arca. Até quando a gente vai entender que não é nós, irmão? É o Deus. Eu não canto bem porque eu fiz aula, eu canto porque é Deus. Eu não toco bem porque eu fiz aula, é Deus. Eu não dou aula porque não é Deus, irmão. E se não for o Deus da arca, é só um caixote quadrado, betumado de ouro e nada mais. Se for, Deus está ensinando a gente a fazer culto para ser renovado. Eu fico pensando comigo, Caio, as vacas querendo sair do caminho, pastor, e alguém batendo dizendo, é para cá. É aqui, ó. Vai por esse caminho. A Bíblia diz que elas andam, irmão, até pararem em uma pedra. E nessa pedra era no território de Israel. Deus fiel. Se Deus guia até a vaca, irmão, será que Ele não pode guiar os seus caminhos? Se Deus dá direção para a vaca carregar a presença, pastor, meu Deus, como que vai ser a sua quinta-feira? Glória a Deus. A Bíblia diz que agora a arca chega numa certa cidade. O povo sabia qual era.
Sabia fazer culto, porque quando eles vêm a arca, eles pegam as vacas, sacrificam, fazem culto, só que vão além. Eu lembro da última mensagem de quarta-feira: não põe o bico aonde você não foi chamado. A ordem de Deus ao povo de Israel é que não podia mexer na arca, mas vai 10 enxeridos lá, irmão, mexer aonde não foi mandado mexer. Irmão, há um texto bíblico que me chama muita atenção. Minha hora está acabando, eu preciso encerrar. Que a Bíblia diz que um certo vinhateiro tinha um pé diferente no meio da sua fazenda. Ele tinha uma figueira. E a pergunta é: o que faz uma figueira no meio de um vinhateiro? Às vezes a gente acha que está plantado no lugar errado. Mas o que a gente precisa é do cuidado. E Deus põe alguém para cuidar do figo, da figueira, e ela dá figo. Não se intrometa onde você não é para se intrometer, não, irmão. Porque o dono do lugar vem querendo comer, mas não sabe mexer com a árvore. Mas vem alguém, pastor, que sabe cuidar, que sabe arar. E ele diz: me dá um ano, e daqui um ano você volta, porque eu vou cuidar, e ela vai ter fruto. Tem gente que não tem autorização para mexer na arca e quer abrir a tampa da arca. E a Bíblia diz que quando eles abrem a tampa, eles são fulminados. Não mexe aonde não é para mexer, não, irmão. Deixa que quem sabe cuidar, cuida. A Bíblia diz que agora eles fazem novamente um trâmite e dispensam a arca dessa cidade até o ponto dela ser enviada para a casa de Abinadab. Nesse trâmite todinho, Samuel unge Davi a rei. Davi passa toda a perseguição de Saul. Saul morre. Davi é ungido e tomado posse de rei. E um dos primeiros propósitos de Davi, qual que é, irmão? Faz tempo que a gente não sente aquele culto gostoso. Faz tempo que a gente não sabe o que é dançar na presença da arca. Faz quanto tempo, irmão? Deixa eu te dizer uma coisa, tem quarta-feira já, que Deus está dizendo: se você quiser, dá tempo ainda de buscar a presença. Dá tempo ainda. O primeiro propósito de Davi é: eu vou buscar a arca. E aí, Bruna, me ficou uma indagação. Porque era de hierarquia, era de costume, era de regra que os pais passassem para os filhos toda a história de Israel, desde a saída do Egito até o presente momento, para que eles dessem sequência ao que os seus antepassados fizeram. Então, peraí, irmão, eu estou falando de um povo que sabe como a arca deve ser conduzida, sabe ou não sabe? Sabe. A minha pergunta é: por que Davi foi buscar a arca com o carro de boi? Se ele sabia que não podia. Eu costumo dizer na escolinha aqui que quem presta atenção no enunciado sabe responder a pergunta. E eu vou fazer a pergunta de novo. Quem prestou atenção na mensagem vai saber me responder. Por que é que Davi trouxe carro de boi para carregar a arca? Esse silêncio é bom, como diz o pastor. É o quê? Não, mas por que Davi manda? É simples, irmãos, a Bíblia responde a Bíblia. O que eu acabei de comentar há poucos minutos atrás é que os filisteus pegaram uma vaca, uma carroça nova e levou a arca no carro de... Peraí, se deu certo com os filisteus, por que não pode dar comigo? É porque você sabe como fazer, eles não. Que você está querendo copiar o que os outros estão fazendo por aí, irmão? Aqui é diferente. Não adianta querer colocar tambor, não dá certo. Não dá, pastor. Não adianta querer colocar jogo de luzes, não dá certo, irmão. Eles são diferentes. Eles carregam em carro de boi porque eles não sabem como carregar. Agora vem aqui, frequentador de escola dominical. Você sabe como levar a arca. Para que está querendo um carro de boi? Não, é o seguinte, eu preciso de oração, mas eu estou cansado. Então eu vou ligar para a Bruna
E a Bruna ora. Ah, não, a irmã Norma é a irmã da oração de quinta-feira. Irmã Norma, põe meu caderno. Desaprendeu, foi, irmão? Meu Deus. Isso é coisa de filisteu, irmão. Porque por onde você passa, que você encontra alguém que não é crente, qual é a coisa que ele fala? Irmão, ora por mim. Agora, crente pedindo oração para crente já é demais, irmão. A Bíblia me diz diferente. Você quer orar? Faz o seguinte. Só tem um jeito de buscar a presença. Vai para o secreto. Eu não estou dizendo que é pecado pedir ou é errado pedir oração, não, irmão. Entenda o contexto da lição. É culto de ensino. O que a gente não pode fazer é querer imitar os outros. Davi vai para a casa de Abinadab e quando ele chega lá, ele pergunta: como que essa arca chegou aqui? Abinadab diz: ela veio umas vacas aí, um carro. Aí ele fala: se deu com eles, dá comigo. Não é assim não, irmão. Não é porque estão fazendo um monte de firula por aí que a gente vai trazer para cá e vai dar certo, não. Estratégia que for, incha, mas não cresce. O que transforma ainda é a palavra, irmão. O que transforma ainda é a presença de Deus. É o jeito correto de se fazer. Não dá para imitar, irmão, não dá. Estão fazendo muita dança, estão fazendo muita coisa, e a única coisa que eles querem é views, é like, é dinheiro. A gente tem que fazer do jeito certo, porque a gente aprendeu como fazer. Davi vai cair na graça, irmão, de dar ouvido a terceiros. Não, é porque eu vi que assim é melhor. Mas o que a Bíblia diz? O que os nossos saudosos pastores como João Agripino e tantos outros passou e nos ensinou a fazer. Como é que a gente aprendeu, irmão? Porque eu aprendi assim, ó, pode ser que eu não sei se eu aprendi errado, pastor, mas na minha época eu aprendi assim, ó: quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Aí vinha para frente. Aí o pastor olhava para você assim e falava: só dá glória. Não mudou não, irmão? Tem que adorar. Glória a Deus. Essa, pelo menos foi comigo assim, eu não sei se foi com você. E era só glória, glória. Você não falava mais nada, irmão. É glória. Não precisava de ninguém tocando, não precisava de ninguém fazendo auê, irmão. O jeito não mudou. Não precisa de carro de boi. Quer ser renovado nessa noite? Ainda é do mesmo jeito. Glória a Deus. Tentar trazer a arca de Deus de outra maneira só mata a gente. São 4.000 homens de uma vez, 30.000 homens mais 2 sacerdotes na outra, uma mulher que morre, e aí alguém ainda quer tentar carregar a arca com boi. É morte na certa. Porque a Bíblia vai dizer que no meio do caminho a arca tomba. E o moço que não tem autorização para fazer vai colocar a mão na arca. Se você não tem autorização para fazer, vai buscar, irmão. Não, mas eu fui denominado a fazer isso, mas Deus mandou. Porque tem muita gente sendo colocada em lugares aí. Porque Deus mandou. Glória a Deus. Se Deus não mandou, irmão, vai colocar a mão na arca e vai morrer. É o que acontece com o moço. Davi vai entender que não é carro de boi que carrega a presença. Davi vai entender que ele precisa voltar às suas raízes. Eu tenho 3 minutos e eu encerro a minha fala. Se coloque de pé, a gente vai orar. Glória a Deus. Eu fiz um monte de anotação aqui, mas nem consegui abrir o tablet, irmão. Tinha um monte de versículo para ler aqui, mas vamos embora. Davi agora, ele vai largar a casa na casa de Obed, o edomita. Aí Davi fala: eu preciso entender o que eu preciso fazer para que a presença volte para Israel. A Bíblia vai dizer, irmão, que Davi proclama uma consagração. Então quer dizer que funciona a consagração ainda, irmão Norman? Amanhã, das 7 às 8. Se não der das 7 às 8, levanta em casa meia hora mais cedo antes de ir trabalhar, mas funciona ainda. Aleluia.
Consagração. Davi preparou a consagração e diz: todos os que foram ordenados por Deus, não é mais pelo rei. Se prepara, porque a gente vai buscar a arca, mas agora a gente vai buscar da maneira certa. Porque a cada 7 passos eu vou dar sacrifício. Glória a Deus. Bom, eu não sei quanto tempo deu, a distância não era muito grande, mas era quilômetros. Agora você imagina comigo, Mateus. É 7 passos, um altar preparado, um novilho morto e uma adoração feita. Mais 7 passos, não é o mesmo altar. É altar novo. Quando foi a última vez que você preparou o altar? Quando foi a última vez? Porque foi a cada 7 passos, pastor. Não foi a cada domingo, a 7 dias da semana. Porque eu venho no culto de domingo, eu acho que o resto é bom. Não, irmão? 7 passos. Aleluia. O novilho, irmão, quer ser renovado? A receita ainda é a mesma. Aleluia. A receita ainda. Davi diz: olha, não funciona carro de boi, não funciona ordenados, não. Funciona o seguinte: quem Deus chamou? Sacerdote, vem cá. Consagre. Ei, jovens, vocês estão prestes a um excelente congresso. Eu não tenho dúvida que Deus vai usar vocês. Mas quer que a presença seja no congresso? A consagração ainda funciona. A consagração ainda funciona, irmão. A oração é o maior remédio para quem está triste, para quem precisa de renovo. Davi diz: consagra todo mundo. Eu não sei qual é a quantidade de animais que a gente tem, mas a cada 7 passos eu quero entregar a adoração. Aleluia. Eu não sei se eu chego até o culto de domingo, mas amanhã é quinta, eu vou preparar uma consagração. Eu não sei se o arrebatamento é até o final do culto, mas antes que ele termine, eu vou preparar uma consagração. Eu vou colocar as pedras do altar no lugar. Eu vou preparar a minha oferta, o meu carneiro, o meu cordeiro, a minha pombinha que seja. Eu posso não ter muito, mas eu vou preparar o meu altar, porque eu quero que a presença venha até nós. A cada 7 passos, irmão, Deus levanta um Davi para dizer: eu posso até ter errado, mas agora eu vou fazer direito. Eu posso até ter ido no embalo de alguém, mas eu sei qual é a receita e eu vou fazer direito. E a Bíblia diz que agora, da maneira correta, irmão, Davi entra bailando e dançando, e a arca não mata mais ninguém, porque está vindo do jeito certo. Davi entra cantando louvores, e Davi não coloca agora mais soldados, mas coloca cânticos. Davi não coloca mais estratégia, mas coloca músicos. Ei, irmão, faça do jeito certo e vai dar certo. Aleluia. Vamos orar? Quem quer ser renovado? Vem para frente. O pastor está chamando todo mundo para frente na quarta-feira. A gente vai orar. Vem para cá, vem. Não vai ter música, não vai ter som. É só para quem quer ser renovado da raiz ainda, irmão. Eu só tenho 41 anos, mas eu sou daqueles crentes